Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 2 de setembro, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 33 ao capítulo 36, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Promessas de paz e prosperidade, isso mesmo, veio a mim a palavra do Senhor a Jeremias, pela segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, Senhor que a forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em outras versões, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade da casa dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras, os caldeus. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu encha de cadáver de homens feridos pela ira e pelo meu furor, porquanto essa cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade, eis que lhe trarei a ela saúde, cura e o sararei, e lhe revelarei a abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-lo-ei de toda iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor, por glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão, tremerão, por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, e neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e na sua de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens e sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo, de alegria, a voz do noivo, da noiva, a voz dos que cantam, rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. E assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, e em todas as cidades haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades da planície, do sul de Benjamim, dos contornos de Jerusalém, as cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naquele dia e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada Senhor, justiça nossa, porque assim diz o Senhor, não faltará a Davi, homem que se assenta no trono da casa de Israel. Essa foi uma promessa que Deus fez a Davi, isso mesmo, e está registrada, né? E em 2 Samuel 7, de 12 a 16, 1 Reis de 2 e 1 Crônicas 17. E nós vamos ver que essa profecia se cumpre com Jesus, né? Nem os sacerdotes, nem levita faltará,
homem diante de mim para que ofereça holocausto, queime ofertas de manjar e faça sacrifício todos os dias. E aí, assim diz o Senhor, se pudesde invalidar a minha aliança, como no dia da minha aliança, como à noite, de tal modo que não haja aliança, nem dia, nem de noite, ao seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com o levita, sacerdotes e ministro. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontáveis a descendência de Davi, o meu servo, e levitas que ministrem diante de mim. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, não temas, não atentas para o que diz este povo, as suas famílias, que o Senhor elegeu agora as rejeitou, assim desprezar o meu povo e aos seus olhos já não é povo. E assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia, com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas nos céus e na terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome a sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhe restaurarei a sorte e a sorte deles me apiedarei, terei piedade, isso mesmo. E no 34 ele vai falar sobre a sorte de Zedequias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, reino, estava debaixo, do seu poder, todos os reinos e terras. E o povo pelejaram contra Jerusalém e todas as cidades, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, que é rei de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão da Babilônia, o qual a queimará. Tu não lhe escaparás a mão, pelo contrário, serás preso, entregue nas suas mãos, e tu verás o rei da Babilônia face a face. E ele te falará boca a boca, e entregarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor a Zedequias, rei de Judá, e assim diz o Senhor ao teu respeito, não morrerás à espada, em paz morrerás, e te queimarão perfumes a ti, como queimaram os teus pais, como os reis que te precederam, e te prantearão. Ah, Senhor, pois é que disse a palavra do Senhor. Falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, que era rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, todas as cidades que restaram de Judá contra Laquis, Azeca, porque elas ficavam nas cidades fortificadas de Judá. E a palavra do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhe apregoar a liberdade. E cada um que despedisse o forro do seu servo e cada um a sua serva, hebreu, hebreia, de maneira que ninguém tivesse como escravo hebreus e os seus irmãos. Era proibido isso, Todos os príncipes, todo o povo que havia entrado em aliança obedeceram, despedindo seus servos, cada um a sua serva, de maneira que não os retiveram. Mas depois se arrependeram, isso mesmo, e fizeram voltar os seus servos, as suas servas que haviam despedidos, e os sujeitaram a servos e servas. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo, a fim de 7 anos libertareis cada um dos seus irmãos hebreus, que for vendido a ti. E se houver servido 6 anos, despedi-lhe-ás com forro. O quê? Com recompensa. Isso mesmo. E
despedi-lhe-ás, mas os vossos pais não me obedeceram e nem inclinaram os seus ouvidos a mim. Há muito havias voltado a fazer o que era reto perante mim, apregoando a liberdade, cada um ao seu próximo, e tinhas feito perante a mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, profanaste o meu nome, fazendo voltar cada um dos teus servos, das tuas servos, quais deixados à vontade, já tinha despedido-os com forros, sujeitando-os para que fossem vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me obedecestes, para pergoaste a liberdade dos teus irmãos e cada um ao seu próximo, pois eis que vos apregou liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste, para a fome, farei que sejais um espetáculo horrendo a todos os reinos da terra. Não é novidade, não é? Já ouvimos Deus falar sobre isso. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram a palavra da aliança que fizeram perante mim contra eles, fizeram com o bezerro que dividiram as duas partes, passando eles pelo meio de duas porções. Príncipes de Judá, príncipe de Jerusalém, oficiais, sacerdotes, todo o povo da terra, os quais passaram no meio das porções do bezerro. Entregá-lo-ei na mão dos seus inimigos, nas mãos dos que procuram a tua morte. E os cadáveres deles servirão de pastos para as aves dos céus e os animais da terra. Zedequias, rei de Judá, seus príncipes, entregá-lo-eis na mão dos inimigos e nas mãos daqueles que procuram a sua morte. E eis que darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar esta cidade, pelejarão contra ela, tomá-la, queimarão, e as cidades de Judá porei por desolação, de sorte que ninguém habite nela. Então, 35, nós vamos continuar, é a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa de Recabitas e fala com ele, levá-los à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dai-lhe vinho a beber. Fatos narrados em 2 Reis 23, a partir do 36, 24:6, 2 Crônicas 36:5. Então tomei Jazanias, que era filho de Jeremias, filho de Abanias, irmão de todos os filhos dele, todos da casa dos Recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara do filho de Anã. E aí, o que aconteceu? Pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhe disse: bebei o vinho. Mas eles disseram: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós e nem os vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeira, não plantareis, nem possuireis vinha, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que vive peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que nós não bebemos vinho nem um dia. Em todos os nossos dias nós não bebemos vinhos, nem nós, nem nossas mulheres, nem os nossos filhos, nem as nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem vinha no campo, nem semente, mas habitamos em tendas e obedecemos a tudo que fizeram segundo o que ordenava Jonadab, nosso pai.
Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde, refugiemo-nos em Jerusalém por causa do exército dos cananeus, dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitaram minha advertência para obedecer as minhas palavras? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois até aquele dia, do dia que ele falou até o dia de hoje, não beberam vinho, antes obedeceram às ordens do seu pai. E a mim, porém, não começando de madrugada, vos tenho falado, mas não me obedecestes. Começando a madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, profetas, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei vossas ações e não sigais outros deuses, mas não me deste ouvido e não me obedeceste, né? Então, mais uma vez, Deus pega os filhos, né, aqui os descendentes de Recabitas, de Jonadab, para dar o exemplo, né? Que eles foram tão fiéis, gerações após gerações, obedeciam a ordem de não beberem vinho, não cultivarem vide, não fazerem casas, e eles seguiam à risca. E Deus fala: a voz do homem, eles obedecem, mas vocês não obedecem a minha voz, o Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. É muito triste isso, né? Pois bem, o 36, no 4º ano de Joaquim, que era filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: toma um rolo, um livro, escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá, contra as nações, desde o dia em que te falei até os dias de Josias e até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que intento fazer-lhe, que eles venham se converter, cada um do seu mau caminho, para que eu lhe perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque o rolo, segundo o que tinha dito Jeremias, toda a palavra que o Senhor o havia revelado. E Jeremias ordenou a Baruque: estou encarcerado e não posso entrar na casa do Senhor. Então tu, pois, leva o rolo que escreveste, segundo o que te ditei, e lê todas as palavras na casa do Senhor diante do todo o povo. Na casa do Senhor, no dia de jejum, também lerás diante de todo o Judá que vem das tuas cidades. Pode ser que eles se humilhem e a súplica deles chegue até Deus e Deus acolha, né? E pode ser que eles se convertam dos seus maus caminhos, porque grande é a ira e o furor do Senhor que tem se manifestado, né? E aí o rolo vai ser lido aonde? Lá, exatamente, diante de todos, ouvindo Mecaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor daquele livro. Então, o rolo é lido diante dos príncipes, né, das autoridades O versículo 10 fala que leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba do átrio superior, e na entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. Isso mesmo. E desceu à casa do rei, a câmara do escrivão, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escrivão, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, que era filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, e Micaías vai anunciar todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro diante do povo. Então, todos os príncipes mandaram Jeude, que era filho de Netanias, de Selemias, filho de Cusi,
dizer a Baruque: o rolo que leste diante do povo, toma contigo e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio ter com eles. E aí disseram-lhe: assenta-te e lê ele para nós. E Baruque leu diante deles. Tendo ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas essas coisas. E perguntaram Baruque, dizendo: declara, como escreveste isso? Acaso ditou o profeta todas essas palavras? E respondeu Baruque: ditava-me pessoalmente todas essas palavras, e eu escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes de Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, que ninguém saiba onde estás. E aí o rei vai fazer o quê? Vai meter fogo nesse rolo. Pois bem, foram os príncipes ter com o rei no átrio. E depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. Jeude tomou da câmara de Elisama o escrivão e leu diante do rei. O rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante estava o braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-os o rei com um canivete, o escrivão, e lançou no fogo. Assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram a sua veste, não se arrependeram, posto que Eunatã, Delaías, Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, e ele não lhe deu ouvido. Antes deu ordem o rei Jeramel, filho de Amaleque, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, que era filho de Abdel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. E sabe o que vai acontecer? Baruque vai reescrever esse rolo. É isso mesmo. Deus manda, Deus fala a Jeremias novamente: queimar o rolo, Jeremias, o rei. E aí toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, né? E nós vamos ver, portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, o rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi. O seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei a sua descendência, ao seu servo, por causa da iniquidade deles. Tomou Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras. Novamente, escreveu tudinho. E ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. Deixa eu orar para você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.